quero trazer aqui para quem ainda não conheceu o Dr. Wayne, então, é o fundador da OIC Internacional. Ele vai estar falando hoje uma das principais palestras, na verdade, é a palestra que transformou em grande parte aí o meu ministério e até, por que não dizer, a minha vida pessoal. Realmente, esse ensino aqui é algo providencial para você. Se você tem um tempo aí, por favor, reserve aí as próximas hora e meia, talvez 2 horas, para prestar bastante atenção nisso que vai ser passado agora. Realmente, isso aqui é uma aula de grande profundidade. Okay, well, thank you, friends, for giving me the privilege to share with you again today. Então, obrigado, amigos, por ter me dado essa oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui novamente hoje. It is just 2 hours earlier here where I live in America. Então, tem 2 horas de diferença em termos de horário do que vocês estão aí para onde eu estou aqui, 2 horas antes. So just a little bit after 1 o'clock. Então, aqui, para vocês, é um pouquinho depois da 1 da tarde, né? Now, you have already had your lunch. Para nós, 3 da tarde, desculpa. Para ele é 1 da tarde, nós já almoçamos, obviamente. And you have listened to Roberto speak. Vocês escutaram também o Roberto falando. And the seminary's presentation. E o presidente do seminário também falou um pouco. And now you have me. E agora vocês têm eu aqui. So what does this mean? E o que isso significa? This means it is now time for a little siesta. Então, significa que não é o tempo da siesta agora, de tomar uma dormidinha. But do not sleep, please. Então, não durmam, por favor. And here's the reason you should not sleep. E aqui está o motivo porque você não deveria dormir agora. Because this material is very, very important as you think about how it's possible to use the Word of God to help people change. Porque esse material que nós vamos passar agora, ele é muito importante para entender como que Deus usa a sua palavra para que pessoas mudem. And we're going to have 2 parts to this, as you know. Nós vamos fazer isso aqui em 2 partes. And this first part, we'll take a little break after the first part. E nós vamos fazer a primeira parte, e aí nós vamos fazer um intervalinho antes da segunda parte. So that you can stand up and walk around a little bit. Para que você possa levantar e dar uma andadinha por aí, tomar uma água. But I want to talk to you about how people change. Eu quero falar para vocês sobre como pessoas mudam. And this is material that you would also receive if you came to an OIC training program. E esse é o mesmo material que você receberia se você viesse para um treinamento da OIC. And this would actually be in Module 1. Isso também vai estar presente no nosso módulo 1 se você fizer o treinamento com a gente. It's that important. That's the reason we have it in Module 1. E isso é muito importante, e é por isso, claro, que a gente tem isso no módulo 1. So this is called an overview. Então isso aqui vai ser chamado de um panorama. And it's called an overview for a very good reason. E é chamado de panorama por uma bela razão. Because even though we have 2 sessions on this topic, it is not nearly enough to dig into all the depth of this topic. E o motivo é porque mesmo que a gente faça aqui 45, 1 hora e meia sobre esse assunto, a gente não vai se aprofundar tanto nesse assunto. So in these 2 sessions, we just want to give you the big picture. Então, nessas 2 sessões, vamos te dar aqui o panorama geral da coisa. It used to be many years ago that if you looked for a world map, you would find something that looks like this. Há muitos anos atrás, se você procurasse por um mapa do mundo, um mapa mundi, você teria uma imagem dessas aqui. And why did the map look like this? E por que o mapa era desse jeito aqui? Because the only perspective people had was sailing around the oceans and trying to figure out what the land masses looked like. Porque a única perspectiva que as pessoas tinham nessa época era navegando pelo mundo e ao redor dos continentes, tendo alguma noção de como era o formato do mundo. But now, of course, we have a much better view. Mas hoje, é claro, nós temos um ponto de vista muito melhor. Why? Por que isso? Because now we can have an overview and see the whole thing much more clearly. Porque hoje a gente consegue ter um panorama, a gente consegue olhar lá de cima e ter um ponto de vista muito diferente, muito mais claro. Now, if I was with you, I would have you do a little project. Se eu estivesse com vocês aí, eu ia fazer agora um testezinho com vocês. I would ask all of you to find a blank piece of... In fact, you can do this. Go ahead and do this. Find a blank piece of paper. Até fazer isso. Você que está aí me assistindo, você mesmo, faça isso aí.
Acha um pedacinho de papel aí com você. and I want you to draw a picture. E eu quero que você desenhe uma coisa. Pega um papel aí e desenha. Now, the picture is going to be not of a person or an animal. It's going to be a picture of an object. Você vai fazer um desenho. Não é de uma pessoa, nem um animal, mas eu quero que você faça um objeto. And it's going to be an object that represents a certain kind of person. E vai ser um objeto que represente um tipo de pessoa. Like, for example, Como, por exemplo, if I said to you, se eu disser para você, por exemplo, here is a woman who is always cheerful. pense uma mulher que está sempre alegre. She has a smile for everyone. Ela está sempre sorrindo para todos. She always seems happy. Ela está sempre feliz. She's laughing all the time. Ela está sorrindo o tempo todo. What kind of object would you draw to represent that kind of woman? Que tipo de objeto você desenharia para representar esse tipo de pessoa, essa mulher? And maybe you would draw a sun or a sunflower bush. Talvez você desenharia um sol, ou talvez um girassol. Or maybe you would draw a bubbling fountain. Ou uma fonte com bolinhas, assim. But if I said to you, here is a man who is always grumpy. Se eu dissesse para você, não desenhe agora um objeto que represente um homem que está sempre zangado. He never says anything good to anybody. Ele nunca diz nada de bom para ninguém. Always seems angry. Está sempre bravo. He doesn't really speak, he just kind of growls. Ele nem fala, ele só reclama. What kind of picture, what kind of object would you draw that would represent that kind of man? Que tipo de objeto, então, você desenharia que representasse esse tipo de homem? And maybe it would be something like a hammer or an anvil or a rock, something like that. Talvez seria um martelo, uma bigorna ou uma pedra. Well, you get the idea. Bom, você entendeu a ideia, né? So here's what's going to happen. Então aqui é o que nós vamos fazer, preste atenção. I'm going to describe a kind of person for you. Eu vou descrever um tipo de pessoa para você. And then right there in your chair, I want you to draw a picture of an object that represents that kind of person. Então aí no seu papel você vai desenhar um objeto que represente esse tipo de pessoa. Okay, are you ready? Vocês estão prontos? Now, this is a challenge doing this virtually because normally I would be walking around looking at your pictures. Isso é um desafio nós fazermos isso de forma online, porque normalmente eu estaria caminhando no meio do pessoal. So maybe one of our conference leaders can do that for me. Então talvez aí alguém consegue fazer isso por mim, alguém que está ao teu redor. But I cannot see them, so oh well. Infelizmente eu não consigo te ver aí, então que pena. Here is the description of the person. Então aqui vai uma descrição dessa pessoa. 3 things. First, If you can maximize your screen. This man, what's that? If you can maximize your screen, full screen. Did I maximize it? Yeah, I'm sorry, I did not. Oh, thank you, Thiago. Yeah. Okay, wow, that's much better. Thank you. Ok, agora conseguimos fazer direitinho. First of all, this man he trusts in man. He's, by definition, a humanist. Então, vamos dizer, pense num homem que confia no homem. Basicamente, o que a gente poderia dizer, um humanista. He would make a classic humanist statement like, man is the measure of all things. Então, ele diria, talvez, né, a frase clássica, o homem é a medida de todas as coisas. And if you said to him, well, what is the source of your strength? E se você perguntasse para ele, qual que é a origem da sua força? He would say, it's right here. It's in Ele me. diria, está aqui, sou eu mesmo. And if you asked him, well, what about God? Se você perguntasse para ele sobre Deus, he would say, God, is there a God? I don't know if there is or not. ele diria, Deus, existe um Deus? Para mim, tanto faz se existe um Deus ou não. But even if there is a God, I don't need him. I'm enough for me. E se existe um Deus, eu também não faço questão, não faz diferença para mim, eu não preciso dele. Okay, friends, draw a picture of an object that represents this kind of man.
Então, pessoal, você vai desenhar agora um objeto que represente esse tipo de homem. Oh, how I wish I could see your pictures right now. Ah, como eu queria estar com você para ver seus desenhos agora. I hope you are actually doing this. Espero que você esteja fazendo isso, esteja desenhando algo. The pictures that people draw are always very interesting. As imagens, os desenhos que as pessoas fazem sempre são desenhos bem interessantes. Now, here's what I'd like you to do. Turn in your Bible with me to Jeremiah chapter 17. Então, o que você poderia fazer para mim aqui? Você abre sua Bíblia em Jeremias 17, 5 a 10. And we're going to begin looking at verse 5. Nós vamos começar olhando aqui no versículo 5. And here's what it says. E aqui vai o que diz Jeremias 17, 5. Thus says the Lord, Assim diz o Senhor: cursed is the man who trusts in man. Maldito o homem que confia no homem. That's the first thing I mentioned. Essa é a primeira coisa que eu mencionei para vocês, né? This man trusts in man. Um homem que confia no homem. Second, and he makes flesh his strength. Segundo, que ele faz da carne mortal And seu third, braço. his heart turns away from the Lord. E o terceiro, o seu coração se aparta do Senhor. The three characteristics of the man I gave you came directly from this text. Três características que eu dei para você estão aqui presentes nesse texto, tá vendo? So I asked you, draw a picture of an object. Então eu pedi para você desenhar um objeto. Now, what if we asked God that same question? God, how would you picture that man? E se a gente perguntasse para Deus, que tipo de imagem você usaria para descrever esse tipo de homem? We already know the answer to that question because it's right here in the text. Nós sabemos a resposta para essa pergunta, porque está bem aqui no texto também. Verse 6 says, he is like a shrub in the desert. O versículo 6 diz, pois ele é como um arbusto solitário no deserto. That's the picture that God gives to us. Essa aqui é a imagem, então, que Deus dá para nós. He will not see any good come. He will dwell in the parched places of the wilderness and an uninhabited salt land. Ele não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Our oldest son and his family used to live in the desert of Texas. Meu filho mais velho, ele morava num deserto lá no Texas. And they have this exact kind of shrub in the desert. E eles tinham lá esse mesmo tipo de arbusto no deserto deles lá. These are ugly bushes. São, vamos dizer, espinheiros assim, bem feios. They have very sharp thorns. Eles têm espinhos muito afiados. They have almost no root. Não tem praticamente nenhuma raiz. They have no flowers. Não tem flores. They come out of the ground very easily. Eles saem do solo, eles caem fora do solo muito facilmente. And sometimes you see them being blown across the floor of the desert by the thousands. E muitas vezes a gente vê aos milhares eles rolando pelo deserto com o vento. This is the picture of that man that's defined for us in verse 5. Essa é a imagem que Deus nos dá desse homem lá no versículo 5. But let's keep reading. Mas vamos continuar lendo. Here's verse 7. Então, olha aqui o versículo 7. Blessed is the man who trusts in the Lord. Bendito o homem que confia no Senhor. Whose trust is in the Lord. Confia no Senhor. Now, let's ask the same question. Vamos fazer a mesma pergunta. God, what would that kind of man look like? Deus, qual seria a imagem para descrever esse homem aqui, que confia And no the Senhor? answer is in verse 8. E a resposta está no versículo 8. He is like a tree planted by water. Ele é como uma árvore plantada junto às águas. Now, let me ask you a question, everyone. E se eu te perguntar, então, o seguinte agora.
What other text of scripture does that verse remind you of? Que outro texto das Escrituras essa ideia aqui te remete? Say it out loud. Pode dizer aí para você. Hã? You're right. Psalm 1. Você acertou. Isso mesmo, Salmo 1. Verse 8 says, he's like a tree planted by water that sends out its roots by the stream, does not fear when heat comes, its leaves remain green, and he's not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Então, diz lá na continuação, né, ele diz, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Here are the characteristics of that man. Aqui, então estão as características desse homem. And this comes right from the text. Isso vem das Escrituras. And the picture is more like this. E a imagem, então, disso é mais ou menos parecida com isso aqui, ó. That looks a lot more like the Amazon than it does like a desert, right? Parece bem mais o Amazonas do que um deserto, não é mesmo? Why is that tree so fruitful? Por que essa árvore é tão frutífera? Notice the middle characteristic. Perceba aqui essa característica aqui no meio. The tree remains fruitful because its roots go all the way down into a dynamic, unending source of nutrition. A árvore ela permanece dando fruto porque as suas raízes se estendem a uma fonte dinâmica e inesgotável de bênçãos. And then, of course, most of you know, perhaps you have preached on verses 9 and 10. E a maioria de vocês sabem, e talvez você até já pregou lá nos versículos 9 e 10 agora. And this is the point. E aqui está o grande ponto do negócio. The heart of man, pictured in verse 6, is deceitful above all things. It's desperately sick. Então, o coração do homem aqui descrito no versículo 5, ele é desesperadamente corrupto, vai falar isso lá no versículo 9. And that, of course, is true. Isso, claro, é uma verdade para nós. You've seen this in the people that you serve. Você vê isso nas pessoas que você serve na sua igreja. So the question is, who can understand it? E a pergunta toda aqui no final é, quem o conhecerá? Quem pode conhecer esse coração? The implication is, I cannot understand the depravity of the human heart. E a resposta, a implicação disso aqui é que eu não posso conhecer a depravação do coração humano. You cannot understand how sick the heart is. Você não consegue saber quão doente é o coração. But look at verse 10. Olha lá no versículo 10. I, the Lord, search the heart. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. This is why I said yesterday, only God can change a human heart. E por isso que eu falei ontem, só Deus pode mudar o coração humano. We certainly believe that as God's ministers, we should use the word of God. Nós sabemos que devemos ser ministros fiéis, nós sabemos que devemos usar a palavra de Deus. But you could be the best biblical counselor in the history of the world, and if God doesn't work in that heart, it will not change. Você pode ser o melhor conselheiro bíblico do mundo, mas se Deus não trabalhar o coração daquela pessoa, nada vai mudar. So many years ago, a friend of mine who is now in heaven took that passage in Jeremiah 17 and made it into a kind of diagram. Então, um amigo meu que hoje está no céu com o Senhor Jesus Cristo, há muitos anos atrás, ele rabiscou aqui um diagrama de como então as pessoas podem mudar. And I think you have this in your notes. Provavelmente você tem aí se você tiver a apostila da conferência com I você. hope you do. Eu espero que você esteja com ela. He made 6 boxes. Ele fez 6 caixas. Olha só essas 6 caixas. The top box is simply called circumstances. A caixa de cima, você pode ver, é chamada de circunstâncias. This is all that comes at me, whether good or bad. Isso são as coisas que chegam até mim, sejam elas boas ou ruins. It's being married or not being married, Por exemplo, ser casado ou não ser casado. having children or not having children, Ter filhos ou não ter filhos. good health or bad health, Boa saúde ou saúde ruim.
answers to prayer that you like or answers to prayer that you do not like? Respostas a orações que você gostou da resposta, resposta que você não queria. What is your circumstance right now? E a pergunta é, qual é a sua circunstância agora? You are sitting there in the hall or you are watching me on video and you are trying to pay attention and take notes. Você está aí sentado na sua sala, sentado no seu quarto, na frente do computador ou da TV, tentando fazer algumas anotações. But there are probably many other things taking place in your life simultaneously. Mas talvez tem várias outras coisas acontecendo simultaneamente aí na sua vida. Maybe your circumstance right now is that you are tired because you didn't sleep enough last night. Talvez sua circunstância é porque você está cansado, porque não dormiu direito essa última noite. Or maybe you're getting a little hungry because it's the middle of the afternoon and you need a snack. Ou talvez você está ficando com fome e é o meio da tarde, você precisa de um lanchinho. In other words, all of us have circumstances all of the time. Em outras palavras, todos nós temos circunstâncias o tempo todo. Every minute of your life is a compendium of circumstances. Todo minuto, todos os eventos da nossa vida é um compêndio, né, de circunstâncias ao redor da nossa vida. Now, what do we do in response to those circumstances? Então, o que nós fazemos em reação ou resposta a We essas can either circunstâncias? respond to those circumstances in ways that please God or in ways that do not. Você pode responder, reagir a essas circunstâncias de uma forma que agrada ao Senhor ou de uma forma que não agrada ao Senhor. Now, here's something very important for me to say at this point. Tem algo muito importante que eu preciso falar para você aqui nesse momento. Your heart is always active, Seu coração está sempre ativo. therefore you are always responding to any and every circumstance. Você está sempre reagindo a qualquer circunstância. It is not possible for you to not respond. Não é possível que alguém consiga não reagir. So you're going to respond in one of these two ways. Então você vai reagir de uma dessas duas formas aqui. And where do those responses originate? Mas da onde se originam essas duas reações? They originate in your heart. Elas se originam no seu coração. We talked about this a little bit last night. A gente falou um pouquinho disso ontem à noite. The problem is not the problem. O problema não é o problema. Whatever the response might happen to be, even if it's a sinful response. Qualquer reação que você tiver, seja ela pecaminosa ou não. For example, I yell at my wife, Por exemplo, uma reação pecaminosa é eu grito com a minha esposa, or I criticize my boss, ou eu critico o meu chefe, or I drive recklessly. ou eu dirijo de forma irresponsável. Where do those responses come from? A pergunta é, de onde vêm essas reações pecaminosas? They come from my heart. Vem do meu coração. I am worshiping at the wrong altar. I want something wrong. Eu estou adorando no altar errado. Eu quero algo que é errado. And these things are labeled in various ways throughout the scripture, as you can see. E para isso pode ser dado vários nomes aqui ao redor das escrituras. Em toda a Bíblia tem nomes diferentes. But let's say my circumstance is difficult. Vamos dizer que tem circunstâncias que realmente são difíceis. Like, for example, my COVID test does not come back on time. Como, por exemplo, meu teste de Covid não chegou a tempo para eu poder ir para o Brasil. And I cannot get on the airplane to come to Eu Brazil. não pude subir no avião para ir até aí com vocês. That's just a circumstance. Isso é uma circunstância. And the question is, how am I going to respond? E a pergunta é como que eu vou reagir em reação a isso. And I can respond in a way that pleases God or in a way that does not. Eu posso reagir de uma forma que agrade a Deus ou uma forma que não agrade a Deus. And the way that I respond reveals my heart, my real desires. A forma como eu reajo revela o que realmente eu estou idolatrando. Now, what is it that regulates my heart desires? Então, o que é que regula os desejos do meu coração? The answer is gospel truths. A resposta é verdades do Evangelho. And so what God wants to do is apply to my heart the gospel, both for salvation and for sanctification. Então, o que Deus quer fazer é aplicar as verdades do meu coração, ambos para salvação, quanto para a santificação. And he wants to transform my
idolatrous motives into God-pleasing motives. Ele quer transformar essas motivações idólatras em motivações que agradam a Deus. This happens by the ministry of the Word and through the ministry of the Holy Spirit. Então isso acontece através do ministério do Espírito Santo, através do trabalho de Deus na minha vida. So this was the original diagram, the way that it looked. Então era assim que era o diagrama original, a forma como o cara lá desenhou. And then a little bit later, the students of this professor came along and they wanted to make the diagram more graphical. Então, logo depois, alguns desses alunos desse professor, eles quiseram vir e transformar esse diagrama de uma forma mais gráfica. And so they said, let's make this top box, we'll call it heat. Então, vamos pegar essa caixinha de cima aqui, vamos chamar ela de calor. And why would they call it heat? E por que eles chamaram isso de calor? Because Jeremiah lived in the desert. Porque Jeremias vivia num deserto, It was always hot there. sempre estava quente lá. And then they pictured the responses as either a thorn bush from chapter 17, verse 6, or a fruit tree, verse 8. Então, eles desenharam isso como sendo uma árvore de espinhos, um espinheiro, dos versículos ali, e os outros versículos que falam sobre uma árvore frondosa que nunca deixa de dar fruto. And where do those responses originate? E de onde que vêm as reações, de onde elas se originam? They originate in the heart. Elas se originam no coração. And of course, what changes everything is the cross of Jesus Christ. E claro, o que muda tudo lá embaixo é a cruz de Cristo. Coming to understand the elements of the gospel and falling in love with Jesus all over again. Entender as verdades do Evangelho, as verdades de Jesus Cristo e se apaixonar por isso novamente. And so Chad can simply, so we call this now, instead of 6 boxes, we call this the 3 trees diagram. Então, em vez de a gente falar de diagrama das caixinhas, aqui a gente chama de o diagrama das 3 árvores. And this is the way it appears in the book called How People Change. E é assim que aparece lá no livro que chama Como Pessoas Mudam. And so we're just going to put the labels on it. Então nós vamos botar aqui os rótulos aqui para cada um deles. And if I was there with you, I would make you say this with me all together like a choir. E se nós estivéssemos juntos, eu ia convidar você a cantar isso aqui como um coral que a gente faz. And I would listen to you and I would learn a few words of Portuguese. E eu ia escutar você, e eu ia aprender umas palavras em português aí de vocês. But I can't do that because I'm not there. Mas, infelizmente, não posso fazer isso porque não So estou aí. these are the circumstances. Então, aqui eu tenho, desse lado aqui, as circunstâncias, lá em cima, as circunstâncias. Sometimes our response to the circumstances is sinful. Às vezes, as respostas às nossas... A resposta às circunstâncias, elas são pecaminosas. Why do I have sinful responses? Por que eu tenho reações pecaminosas? Because I am worshiping at the wrong altar. Estou adorando no altar errado, lembra? I have the wrong passions. Eu tenho as paixões erradas aqui. I want the wrong things. Eu quero as coisas erradas. And then the little arrows, the little curvy arrows at the top, talk about what happens. A gente tem aquelas flechinhas ali em cima que falam sobre as coisas que acontecem. What are the consequences that come when I have a sinful response that comes right out of idolatrous motives? Então, quais as consequências que eu tenho quando eu peco motivado por motivações que são idólatras? And the truth is that you could just stop right here and we could do a little exercise. A gente poderia parar aqui um pouquinho e fazer um pequeno exercício. I could ask you this question. Eu poderia te fazer a seguinte pergunta. Who do you know in the Bible that sinned in a very specific way? Quem você conhece e lembra da Bíblia, alguém que pecou de uma forma muito específica? And then we could go do this part. We could say, what were the circumstances? E aí, nesse exercício, o que a gente faria? A gente ia procurar na Bíblia quais são as circunstâncias. What was the specific sin? Qual foi o pecado específico daquele personagem, daquela pessoa? Why did this person sin that way? What did they want? Por que ele pecou assim? O que ele queria?
And then, what were the consequences of that sin? E aí a gente vai ver quais são as consequências desse pecado da pessoa. And I have done this with groups all over the world, and it is a lot of fun. E eu já fiz esse exercício com milhares de pessoas ao redor do mundo e é muito divertido. It's especially interesting to see if the text specifically mentions the motive. É especificamente interessante quando o texto bíblico especifica quais são as motivações, o que motivou o coração do sujeito. Sometimes we want to guess at the motive of the sinner. Às vezes, sabe o que a gente faz? A gente imagina qual foi a motivação do cara lá. We shouldn't do this when we come to the scripture, and we should not do this in real life. Nós não deveríamos fazer isso nem quando nós lemos das escrituras e nem quando a gente está fazendo isso na nossa vida real. But of course, we want to apply the gospel truths to the idolatrous motives. Mas o que nós queremos é aplicar as verdades do evangelho para as motivações idólatras. And by applying the gospel truths, we want to ask God to change those motives. Quando a gente aplica essas verdades, a gente pede a Deus que mude essas motivações. And when God changes those motives, what arises out of a heart focused on pleasing God are obedient responses. E quando Deus muda essas motivações, quando Ele transforma essas motivações, o que vem agora no nosso coração são reações que são obedientes. Already, we get, and from those obedient responses, God always gives blessings. E dessas reações obedientes, o que nós recebemos de Deus são bênçãos. So let me just review. Então vamos recapitular aqui. These are the circumstances. Temos lá em cima as circunstâncias. We respond wrongly. Nós respondemos, reagimos de forma errada. Why? Por que isso? Because our hearts are set on idolatry. Porque os nossos corações estão idolatrando algo. We want something that God does not want us to want. Nós queremos algo que Deus não quer que nós queiramos. And as a result, there are always consequences. E como resultado disso, sempre virão consequências. So we have to take this kind of trouble to the cross Então nós temos que pegar e levar esses problemas para a cruz and ask God to help uncover those motives and change those motives. e pedir que Deus mude essas motivações e que transforme elas. And when that heart is changed, out of that heart comes obedient responses. E quando isso é exposto e o nosso coração muda, vem aí sim as reações que são obedientes a Deus. And from those obedient responses comes blessing. E dessas reações obedientes vem então o que a Bíblia chama de bênçãos. So this is the way Jeremiah 17, 5 through 10 has sort of been shown to be graphic. Então é dessa forma que a gente entende que Jeremias 17 pode ser visto de forma gráfica. But in the New Testament, we have this passage. Mas no Novo Testamento também nós temos essa passagem aqui. And Tiago, would you read for us Luke 6, 43 to Nós vamos ler 45, please? aqui Lucas 6, 43 a 45, que diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. God has given to us in the New Testament this same picture of root and fruit. No Novo Testamento, então, nós temos a mesma imagem aqui acerca de raízes e frutos. Why do you do what you say? I mean, Porque why do you do what you do? Porque você faz as coisas que você faz. Why do you say what you say? Porque você diz o que você diz. Why do you think what you think? Porque você está pensando o que você está pensando. Why do you feel what you feel? Por que você se sente do jeito que você está sentindo. All of that originates in the heart. Tudo isso se origina no coração. This is a very interesting passage I want you to look at with me in your Bibles, please. Essa aqui é outra passagem muito interessante. Eu quero que você olhe na Bíblia comigo. Here is our Lord, Aqui está o nosso Senhor Jesus. and this, of course, is, as you know, part of the Sermon on the Mount.
Isso, claro, como você sabe, é a parte do Sermão do Monte ali. And here's what he says. E aqui vai o que ele diz. And it would be wonderful if we started at verse 17. E nós vamos começar aqui no versículo 5 do versículo 17, capítulo 5. But we're just going to skip over a few verses here. Nós vamos pular aqui alguns versículos. And I want you to look with me at 5, verse 20. Nós vamos olhar aqui, na verdade, o versículo 20, capítulo, Jesus versículo 20 do says, capítulo 5. I tell you, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Jesus diz aqui que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Now, the people who were sitting there had to be shocked. As pessoas que estavam sentadas lá, com certeza ficaram chocadas nesse momento. The scribes and Pharisees are the most righteous people in our culture. Mas os escribas e fariseus são as pessoas mais corretas do nosso tempo. How can I be more righteous than them? Como que eu posso ser mais santo se a minha justiça vai ser melhor que a deles? And so here's how he continues. Notice, Aqui vai como ele continua, perceba. verse 21, 21. you have heard that it was said to those of old. Ouvistes já o que foi dito aos antigos. Verse 22, but I say to you. 22 diz assim, eu porém vos digo. Verse 27, you have heard that it was said. 27 diz assim, ouvistes o que foi dito. Verse 28, but I say to you. 28 diz, eu porém vos digo. Verse 31, it was also said. 31 também foi dito. Verse 32, but I say to you. 32, eu porém vos digo. 33, again, you have heard that it was said. 32, 33, 33 de novo, também ouvistes o que foi dito aos antigos. Verse 34, but I say to you. 34, eu porém digo a vocês. And it continues. E continua dessa forma. What's going on here? O que está acontecendo aqui? It's very clear that Jesus is drawing a distinction between the letter of the law and the spirit of the law. É muito claro aqui que Jesus está fazendo uma distinção entre o espírito da lei e o coração da lei. It's very easy for us. Sorry. It's the spirit of the law and? The letter of the law and the spirit of the law. Desculpa, seria então a letra da lei e o espírito da lei. Jesus está fazendo uma distinção. It's very easy. A letra e o espírito. It's very easy for us to read the Bible and say, "Oh yes, I'm obeying all of that." É muito fácil para a gente ler a Bíblia e dizer, sim, eu estou obedecendo tudo isso aqui. For example, one of the illustrations here. Por exemplo, uma das ilustrações aqui nesse texto. You shall not commit adultery. Você não deve cometer adultério. So, I am a man who's been married almost 48 years. Eu sou casado já há 48 anos. I have never committed adultery. Nunca cometi adultério. So what does this do for me? Então, o que isso significa para mim? It causes me to swell in pride. Eu fico orgulhoso porque eu sou o cara. I have kept the law. Eu guardei a lei. I must be the world's best husband ever. Eu sou o melhor marido de todos os tempos. But Jesus goes on to say, if you've even looked at a woman to lust after her, Jesus fala, ele continua falando aqui que se você olhar para uma mulher com indecência, and all of a sudden I'm guilty. E aí você deseja no seu coração e eu percebo que de repente eu sou culpado. I have certainly done that. Eu certamente já fiz isso. And all of my self-righteousness crumbles. E o meu sentimento de autojustificação, ele desmorona. Because the spirit of the law is much higher than the letter of the law. O espírito da lei está muito acima da letra da lei. Or here's another way of saying it. Being right is much higher than doing right. Então, é como dizer que estar certo é muito mais alto do que fazer a coisa certa. Or here's another way of saying it. Outra forma de dizer isso. What is driving your heart is much more important than what you actually do. Ou seja, é a mesma coisa que dizer então que aquilo que está guiando o seu coração é muito mais importante do que de fato aquilo que você está And fazendo. this gives us a little glimpse into that root and fruit
project. Isso está nos falando aqui um pouquinho sobre essa ideia de fruto e raiz que nós estamos olhando aqui. If we had more time, I would assign you this project. Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia te passar um outro projeto. This, you can capture this frame or take a picture or something. Você and pode work on pegar esse slide aqui, ou talvez tirar uma foto, marcar de alguma forma esses textos aqui, Work on this project on your own time. It's vital. e você pode fazer esse projeto para você. Isso aqui vai ser algo muito legal para a sua vida. But here's a way to do it in summary. Proverbs 4:23. Aqui em resumo, o que a gente pode entender de Provérbios 4:23? Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. I love this little quotation. The fathers of the church were not afraid to go out into the desert because they had a richness in their hearts, but we, with richness all around us, are afraid because the desert is in our hearts. Eu adoro essa frase aqui que diz assim: os pais da igreja não temiam o deserto, pois tinham riquezas em seus corações. Nós, porém, com riquezas ao nosso redor, somos temerosos, porque o deserto está em nossos corações. So, what does biblical counseling look like? Então, como que acontece de fato o aconselhamento bíblico? And here's another view of this diagram. E aqui nós temos uma outra visão aqui desse mesmo diagrama, olha só. If what we want to do is create Pharisees. Se tudo que nós quisermos fazer é criar fariseus dentro da igreja, So somebody comes to you, pastor, and they're troubled about something. por exemplo assim, se alguém vem até você e está preocupado com alguma coisa, What happened? o que aconteceu? And they tell you what happened. E eles vêm lá e te dizem o que aconteceu. And maybe they even confess how they sinned. E talvez até eles confessem lá o pecado deles. And so your response is, oh, that's bad. That's sinful. E aí sua resposta é, isso é muito ruim, isso é The pecado. Bible speaks against that. A Bíblia fala contra isso aí que você fez. You need to stop doing that. Você precisa parar de fazer isso. So, and start doing something else instead. E aí você diz para a pessoa, né, começa a fazer algo certo no lugar dessa coisa errada. Que você tá So fazendo. you know a man who claims to be a Christian, Então você conhece um homem que diz ser cristão. and he's drinking too much alcohol, too much of the time. E está bebendo muita bebida, né, bebida alcoólica, muito tempo, o tempo todo está bebendo lá. And you say, oh, that's terrible. Do Você not fala, drink não. too much alcohol. Isso é terrível, isso é proibido, você não devia estar fazendo isso, não beba álcool. Stop drinking alcohol. Pare de beber bebida alcoólica. Start chewing gum instead. Sabe o que você faz? Começa a mascar chiclete no lugar. Every time you want to drink alcohol, chew gum. Sim, toda vez que você sente vontade de tomar uma cervejinha, você vai lá e masca um chiclete. There, the problem is solved, Problema resolvido. Ufa. right? Certo? No. Não. Why? Por quê? Because the problem is not the problem. The heart is the problem. O problema não é o problema, nunca foi. O coração é que é o problema. Any secular psychologist, any Christian counselor can just help people change their behavior. Qualquer terapeuta de qualquer linha pode ajudar alguém a mudar o comportamento simplesmente. Changing behavior is just a kind of humanistic behaviorism. Mudar o comportamento é só usar um pouco de behaviorismo e você consegue chegar lá. We are not interested in getting people to act like Christians. Nós não estamos interessados em fazer as pessoas agirem como cristãos simplesmente. We are interested in having people actually love Jesus Nós estamos interessados que eles realmente amem a Jesus Cristo, né? and to live for God's glory E para que vivam para a glória de Deus. and to please their Lord. E para que agradem a Deus. In other words, we don't want just their behavior to change, we want their hearts to change. Em outras palavras, nós não queremos que o comportamento mude, nós queremos que o coração mude. So we cannot be satisfied with just seeing behavioral change. Então a gente não pode ficar satisfeito em ver apenas mudança de comportamento. Não. And I'll talk to you some more about this in another lecture. E em outra palestra depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. But for now, as we end this first session, I want to give you just an illustration of how this works.
Então, aqui, terminando aqui essa palestra, eu já vou te dar aqui uma ilustração pequena sobre como isso aqui funciona. I don't know if we have time to read 1 Corinthians 10, 1 to 14. Não sei se nós vamos ter tempo para ler agora, 1 Coríntios 10, 1 a 14. Please get it ready, Thiago. We do have time. Okay. The background of this passage is in the Old Testament. O panorama dessa, o background, vamos dizer, o pano de fundo dessa passagem aqui, está lá em Números 11 a 14. All of you know the story. Vocês conhecem a história toda. The people of God are trapped. O povo de Deus está preso no Egito. The sea is on one side. The Egyptian army is closing in from the other side. Na verdade, saindo do Egito, eles estão lá trapped. Eles estão presos. Eles estão encurralados. Essa é a palavra. Encurralados entre, né, o mar de um lado e o exército egito vindo atrás deles. God opens the sea, they walk across. Deus abre o mar para eles, eles atravessam para o outro lado. And they rejoice. E eles se alegram. But 2 weeks later, they are complaining about everything. Mas daqui a 2 semanas que se passam, eles começam a reclamar de tudo. And all of this complaining is detailed for us back there in the book of Numbers. E toda essa reclamação ela é detalhada para nós lá no livro de Números. And Paul is now reflecting on this story in 1 Corinthians chapter 10. E agora, Paulo que está fazendo aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele está refletindo sobre aquilo que aconteceu lá no livro de Números. Okay, Thiago, read verses 1 to 14, please. Então vamos ler 1 Coríntios 10, 1 a 14, diz assim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles também o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. So, this is a very fascinating story. Então, isso é uma história fascinante. And Paul is giving to us the kinds of things that we can see, and we can see the diagram in this. Então, Paulo está nos dando aqui alguns elementos, e nós vamos ver que eles se encaixam nesse diagrama aqui perfeitamente. So, what are the circumstances, for example? Então, quais que são as circunstâncias aqui, por exemplo? Well, the story, of course, is about what God's people experienced in the wilderness. Claro, a história aqui está rolando aqui em torno do que o povo de Deus experimentou em termos de vida no deserto. And what were their sinful responses? Qual foi o comportamento pecaminoso deles? Well, those sinful responses are listed right there in the text. Bom, esses comportamentos estão listados ali no texto. All kinds of evil behavior. Todos os tipos de mau comportamento. Why? Por que isso? What was driving that kind of evil behavior? O que estava guiando esse comportamento mau deles aqui? The text tells us their hearts were set on evil things. O coração deles estava cobiçando coisas más. And what were the consequences? E quais que foram as consequências disso? There were many consequences. 23,000 fell in a single day. Houveram várias consequências. 23.000 morreram num só dia. There were serpents. Haviam serpentes, por exemplo. There was lots of trouble. Então, um monte de problema que eles passaram.
And so what does Paul say to us, to those Corinthian believers and to us? E o que Paulo fala aqui para esses crentes de Corinto, assim como ele fala para nós hoje? Where was God in the story in the Old Testament? Onde estava Deus aqui nessa história do Antigo Testamento? Paul says, God was right there. Paulo diz assim, Deus estava bem ali. In fact, they followed the rock, and that rock was Christ. Inclusive, eles falam ali que eles seguiram a rocha, beberam da rocha, e essa rocha era Cristo. Was God's presence and power with them? O poder de Deus, será que estava presente ali com eles? Yes, of course. Claro que estava. Did they recognize God's presence and power? Eles reconheceram essa presença de Deus e o poder de Deus? No, they did not. Não perceberam. So what did they do instead? Então, o que eles fizeram no lugar ali? They literally built an idol. Eles literalmente fizeram um ídolo para eles. They gathered up the gold and threw it into the front fire. Juntaram todo o ouro que eles tinham lá, jogaram no fogo. And they fashioned a golden calf. Eles fizeram lá um ídolo, um bezerro de ouro. And when Moses comes back, we have one of the funniest verses in all the Old Testament. E quando Moisés volta, a gente tem um dos versículos mais engraçados lá do Antigo Testamento. He asks, what's the meaning of this calf? Ele pergunta, Moisés vem e pergunta, mas o que aconteceu? O que esse bezerro está fazendo aqui? And the answer is, we threw the gold in the fire and this calf came out. E a resposta é, a gente jogou o ouro no fogo e esse bezerro apareceu ali. And Paul is reflecting on the story and saying, don't be like them. E Paulo está refletindo na história e está dizendo, não sejam como eles. In fact, in verse 6 and in verse 11, he says, these things were written down for our instruction, examples to us. Então, nos versículos 6 e 11 diz assim, essas coisas foram escritas para nós como exemplo, não façam as mesmas coisas. Paul is saying, Corinthians, don't be like those people in the Sinai. Paulo está dizendo, Coríntios, não sejam como essas pessoas lá do Monte Sinai. Today he is saying, Brazilians, don't be like those people in the Sinai. E hoje ele está dizendo, através da Bíblia, brasileiros, não sejam como essas pessoas lá do Sinai. Do not set your heart on evil things, but instead set your heart on Christ. Não firmem seus corações em coisas más, não fixem em coisas más, mas fixem eles em Cristo. And if your heart is set on Christ, what will happen? E se o seu coração estiver realmente firmado em Cristo, o que vai acontecer? Well, God is faithful. Bom, Deus é fiel. It's right there in verse 13. Está ali no versículo 13. God will allow you to go through this trial. Deus vai permitir que você passe por essa provação. And as a result, there will be all kinds of blessing in your life. Como resultado, você terá todo tipo de bênção na sua vida. Paul is encouraging the Corinthians and the Brazilians to understand God's work in trouble. Paulo aqui está encorajando os coríntios e os brasileiros a reagir de forma correta em meio às dificuldades. Então aqui vem uma pergunta. Is life in the wilderness pleasant? A pergunta é, vida no deserto é agradável? No, of course not. Não, claro que não. Here's another question. Outra pergunta. Is it possible for you to please God in the wilderness? É possível que você vá agradar a Deus no deserto? And the answer is yes, of course. E a pergunta é sim, claro. A resposta é sim, claro. It only depends on where your heart is focused. Só depende aonde seu coração está focado. Now I think, Thiago, this would be a nice place for a little break. Então acho que vamos fazer a nossa pequena pausa aqui, um intervalo. How long?